estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E vamos começar hoje falando sobre saúde. Olha, reconhecido como um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, completou no último dia 19 de setembro 30 anos. Foi criado para proporcionar e garantir o direito universal à saúde como dever do Estado. O SUS é fruto da luta pela redemocratização no Brasil, um país de dimensões continentais com a sexta maior população do mundo. O Brasil é a única nação com mais de 100 milhões de habitantes a ter um sistema público e universal de saúde. Em setembro de 2020, o SUS completou 30 anos de existência. Criado em 1990, o Sistema Único de Saúde garante atendimento gratuito em serviços médicos para quase 210 milhões de pessoas. Por meio do SUS, a população tem acesso a toda a rede de saúde pública municipal, desde a atenção primária, formada por 116 postos de saúde, com serviços de atendimento médico e odontológico de menor complexidade. O SUS está presente ainda na rede hospitalar secundária, como as policlínicas e unidades de pronto atendimento 24 horas, as UPAs. Esses equipamentos ampliam o acesso ambulatorial de emergência em diversas especialidades médicas. Já na rede terciária, o SUS garante atendimento nas unidades destinadas aos casos de média e alta complexidade, como o IJF, por exemplo, que é referência no socorro às vítimas de traumas, queimaduras e intoxicações. E para falar mais sobre os 30 anos do Sistema Único de Saúde, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Rui Gouveia, ele que é coordenador da Rede de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde. Dr. Rui, apesar de críticas que normalmente surgem em relação ao SUS, os problemas da questão do financiamento da saúde no país, nós temos o que comemorar aí com esses 30 anos aí do Sistema Único de Saúde, né? Com certeza. É importante a gente até perceber que durante esse período crítico que nós passamos agora, nesse ano de 2020, foi realmente assim um período onde o SUS, assim, o nosso sistema, essa maturidade do nosso sistema, ela se pôs à prova. Então, nós conseguimos realmente assim, hoje a gente sabe que quando em se tratando da pandemia do coronavírus, por exemplo, o SUS realmente foi algo que foi fundamental, que caso não existisse aqui no Brasil, talvez a gente tivesse uma tragédia. Então realmente assim, o Sistema Único de Saúde, ele nasceu em 1990 e veio amadurecendo e crescendo. Apesar de que a gente precisa realmente assim entender melhor como é essa transformação, como é que essa transformação veio acontecendo ao longo do tempo. Agora, doutor Rui, o que me impressiona em relação à questão do SUS é que, apesar. Hoje, quem tem, vamos dizer, um recurso, tem uma condição social melhor, sempre acaba recorrendo ao sistema privado, né? Paga um plano de saúde e tudo. Mas, assim, diante das dificuldades econômicas, a gente pega aí um exemplo de uma pandemia como essa, quando muita gente perdeu seu emprego, perdeu uma renda e, na maioria dos casos, não tem mais condição de pagar o plano particular, o plano de saúde particular. E acaba vindo para o SUS. Apesar de já haver uma demanda muito grande, o SUS ainda consegue dar uma assistência a essa pessoa que pagava um plano de saúde particular, mas que não tem mais condição de pagar e vem para o SUS. Ou seja, mesmo com toda a dificuldade de recursos, mas mesmo assim o SUS sempre está lá para garantir um atendimento mínimo àquela pessoa, né? Exato. O SUS, é um dos princípios do nosso Sistema Único de Saúde, é a universalidade. A universalidade do cuidado. Então, todo cidadão brasileiro, ele tem direito à assistência à saúde, é o que está lá escrito na Constituição. Interessante, assim, e aí eu puxo exatamente essa questão, por quê? Porque quando se fala assistência à saúde, o foco tem que estar na saúde. Então, promover a saúde, manter as pessoas saudáveis, é que deve ser o foco do Estado. Por isso que quando se diz que o Estado deve garantir o direito à saúde, ele tem que garantir, por exemplo, assim, a assistência à doença, por exemplo, assim, situações em que você está doente, precisa se reabilitar, e o Estado poder garantir isso daí. Mas o que realmente nós precisamos ter o foco é na garantia da saúde das pessoas. E aí não passa só por questão de medicamento ou de hospital ou de atendimento médico,
mas passa também por questões sociais, questão de renda, questão de bem-estar junto com a família e com a sociedade. Isso é fundamental. É a questão da qualidade de vida. Qualidade né? de Cabe vida, ao poder público com garantir uma qualidade de vida melhor para o cidadão, exatamente para evitar, né, numa ação preventiva, para evitar que ele necessite, vamos dizer assim, de um atendimento hospitalar, de um atendimento no posto de saúde. Nós não podemos falar de saúde sem falar da qualidade de vida das pessoas. Não podemos. Então, é por isso que quando a gente fala, por exemplo, assim, reduzir as desigualdades sociais, o SUS é a grande oportunidade que nós temos, enquanto sociedade e enquanto profissionais da saúde, de reduzir esse abismo de desigualdade social. Porque no momento em que eu, enquanto profissional da saúde, vou até aquela região mais vulnerável e levo o melhor da minha qualidade, do meu processo de trabalho, eu estou diminuindo esse abismo que aquela pessoa tem em relação a outros serviços que muitas vezes são ofertados de forma, digamos assim, a pessoa cobra por esses serviços, né? E, doutor Rui, assim, o gestor público, a partir do momento que ele entende de que oferecer essa estrutura, essa melhor qualidade de vida para o cidadão, né, daquele município, ele está garantindo, inclusive, uma redução de custos, né? Porque você já tratar a doença, em muitos casos, sai muito mais caro, né? Com certeza. E hoje já está muito claro, e a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde já reconhece isso muito claramente, já publicou trabalhos em relação a isso, que os sistemas que se baseiam na atenção primária à saúde, ou seja, onde a atenção primária à saúde é a coordenadora do cuidado, esses sistemas, eles são economicamente mais viáveis do que aqueles sistemas onde você não tem um cuidado em atenção primária à saúde, onde você não investe em promoção da saúde e aí, consequentemente, você vai ter que gastar mais para reabilitar aquele indivíduo, seja no UTI, seja numa cirurgia ou seja no internamento na enfermaria. Agora, doutor Rui, ao longo desses 30 anos, a gente vê claramente que o SUS cresceu bastante, ou seja, a demanda por atendimento, vamos dizer, só cresce e isso acaba se tornando um desafio para o gestor público, não só nas capitais, mas naquele município do interior, aquele município pequeno, e obrigações que passam também pela esfera estadual e a esfera federal. Quais são os maiores desafios hoje, vamos dizer assim, para os gestores em relação à questão do SUS? É realmente a questão do financiamento, garantir recursos para que haja um atendimento de qualidade para todo mundo? Esse é um ponto fundamental. Não adianta, assim, por mais que nós falemos sobre a questão da organização do sistema, ou sobre a necessidade de se trabalhar uma atenção primária à saúde, de buscar uma economicidade da saúde, mas realmente a questão do financiamento da saúde, ele é fundamental. Se a saúde, assim, ela tem um custo. Existe um custo para você realmente assim investir em processos que possam realmente trazer cuidado para a saúde. Por exemplo, assim, se você for pensar o que teve ao longo do tempo assim, no nosso país, em relação... Vou pegar aqui um exemplo aqui, em relação a investimento com saneamento básico, certo? Assim, você imaginar assim, que muitas das condições da população assim, são tão precárias que você tem dificuldade em manter a saúde dessas pessoas e aí vai ter que, consequentemente, tratar as doenças. Então, nesse caso, esse investimento precisa ser pensado também dessa forma. Não só esse investimento básico, mas também o investimento em ações que possam realmente trazer uma promoção de saúde e uma prevenção primária, secundária. Como a gente vê, por exemplo, assim, o Brasil foi um dos países que, ao longo do tempo, e graças ao Sistema Único de Saúde, mais investiu em imunização. Eu falei em prevenção primária agora, e a imunização, a vacinação das pessoas, é uma prevenção primária e é algo nosso, do SUS. Hoje, assim, se você procurar no mundo um país que tenha a vacinação universalizada, como nós temos aqui, você não encontra. Principalmente numa população tão grande como a nossa.
Pois é, e essa questão do financiamento ela passa por uma ação que deve ser dividida entre os entes, né? Vamos dizer, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Essa divisão hoje, o que eu sempre ouço é que diz que essa divisão ela ainda não é justa. É, Né? Tem alguém que está dando mais nessa história. A busca do equilíbrio da questão do investimento na saúde é uma busca que os gestores tentam realmente buscar esse equilíbrio, para não ficar desigual, não é? o famoso o pacto federativo, né? Pois é, o que acontece é exatamente que quando o SUS foi criado em 1990, uma das ideias do processo de descentralização, a saúde era muito centralizada, né? Então ela ficava muito na mão do governo federal e com institutos como, por exemplo, o Instituto Nacional da Previdência Social, né? o INAMPS, INAMPS, de né? Assistência Médica da Previdência Social. Então era muito ligado a essa questão de investimento na Previdência, então só quem tinha Previdência é quem tinha condição de ter saúde. E, inclusive, no nosso estado do Ceará, ele foi pioneiro exatamente em muitos elementos, antes do SUS, né? Assim, muitos elementos de assistência à população, de assistência universal à população. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, que até hoje ainda é muito difícil realmente você ter esse pacto bem estabelecido, ou seja, cada ente federativo ele tem que ter a sua contribuição. O município fazer a sua contribuição a nível de município, que ações são de responsabilidade do município, existem as ações de responsabilidade do Estado e as ações de responsabilidade do governo federal. Então, tudo isso daí realmente assim precisa ser muito bem pactuado, por isso que existem as pactuações, as câmaras gestoras, bipartite, tripartite, os conselhos de secretários municipais, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, assim, são vários órgãos que procuram realmente trazer um equilíbrio para essa balança, mas não é fácil. Realmente, assim, a gente precisa entender que muitas vezes, assim, um municípiozinho pequeno, lá no interior do estado do Ceará, ele pode, no momento em que você não investe na municipalização e no cuidado à saúde daqueles seus munícipes, por mais que o município tenha 15 mil pessoas, 15 mil habitantes, mas se você não investe nisso daí, você vai aumentar o custo para o Estado, que vai aumentar o custo para o país e por aí vai de forma escalada. O SUS tem exatamente esse desafio de promover uma saúde universalizada, ou seja, para todos, não importando a classe social, né, a que pertence. Vamos falar aqui um pouquinho da área municipal, né? Como é que tem sido o papel do SUS hoje no município de Fortaleza em relação a essa garantia da assistência? Hoje a gente pode dizer que a rede de atendimento em nível municipal hoje consegue contemplar essa demanda trazida pelo SUS? Primeiro ponto, a gente tem que lembrar que Fortaleza é uma cidade muito grande, né? Uma capital com 2 milhões mais de 2 milhões e 600 mil habitantes. E quando a gente fala em estruturação do sistema de saúde da capital, a gente tem que pensar sempre na estruturação para esses 2 milhões e 600 mil habitantes. Então, Fortaleza, no que tange a questão das obrigatoriedades do município em relação ao pacto federativo, a questão assim, de você ter realmente o que é que o ente municipal deve exercitar, nós temos hoje uma rede de 116 unidades de atenção primária à saúde, 116 postos de saúde, que a gente procura distribuir exatamente em todo o município de Fortaleza de maneira uniforme, para que as pessoas realmente assim tenham o mais próximo possível um posto de saúde da sua casa, que é a porta de entrada do sistema, é onde o primeiro local onde a pessoa deve procurar. Entretanto, o município de Fortaleza ele também tem muitas unidades hospitalares também. Nós temos assim os hospitais municipais, 9 hospitais de atenção principalmente secundária, e temos um hospital terciário muito grande e referência regional, que é o IJF. Então, assim, realmente assim, a questão assim, da gestão da saúde do município de Fortaleza ela é bastante complexa, exatamente porque tem muito essa questão assim, de ir além, inclusive, do que é realmente a obrigação do município de Fortaleza cumprir. Mas Fortaleza procura cumprir da melhor forma. Assim como também temos a rede de atenção psicossocial,
que sabemos ainda que está no processo e precisa de uma ampliação, mas realmente assim também procura, junto com a rede de atenção primária à saúde, dar essa sustentação para a saúde mental da população de Fortaleza. O sistema, como dizer assim, ser universal num país de 210 milhões de habitantes e ser universal numa capital como Fortaleza, 2 milhões e 600 mil habitantes, é um desafio grande. Mas, gradativamente, com a ajuda da população, a gente vai conseguindo fazer isso. Agora, o exemplo da dimensão do que é o SUS, né, da estrutura do SUS, ficou muito clara agora nessa pandemia do novo coronavírus, né? Porque a gente viu que se não fosse, vamos dizer assim, a resposta que o Sistema Único de Saúde deu durante a pandemia, quando houve aquele crescimento exacerbado de internamentos, de atendimento na rede SUS, se não fosse essa resposta dada pelo poder público, pelo Sistema Único, a rede particular não teria tido condições de segurar. Houve, vamos dizer assim, um estrangulamento da rede particular e o SUS, mais uma vez, teve que entrar para suprir também a necessidade até de quem tinha plano de saúde, né? Exato. Assim, se a gente observar como ocorreram as situações aqui no município de Fortaleza, a gente conseguiu, assim, o município de Fortaleza conseguiu estruturar uma rede de atenção à saúde das pessoas, de modo que realmente o sistema não colapsasse. Realmente, assim, você vê que em muitos locais a tendência de entrar em colapso realmente foi muito grande. Mas aqui em Fortaleza nós tivemos um grande aumento, mas não chegamos ao colapso. Exatamente por quê? Porque houve a estruturação desse sistema público, do sistema público de saúde. Por mais, assim, até hoje, se você for observar, para você fazer, digamos assim, um exame de RT-PCR, que é o SWAB, aquela coleta no nariz, certo? Se você depender exclusivamente de plano de saúde, não tem jeito, você vai ter que pagar seu dinheirinho ali para fazer o exame. Agora, dentro do sistema do SUS, nós temos realmente assim a oportunidade de, em situações corretamente indicadas, nós fazermos esse exame em unidades públicas de saúde. Então, assim, até mesmo para o controle das situações envolvendo a própria pandemia hoje, o Sistema Único de Saúde ele tem uma estruturação que é mais robusta do que muitas vezes o que é fornecido na atenção suplementar. Por isso que o nome é isso, atenção suplementar. Na verdade, a atenção principal à saúde é dada pelo Estado e a atenção suplementar, ela muitas vezes não consegue fornecer tudo que o SUS fornece. Mas a gente viu, né, doutor Rui, porque no caso Fortaleza já tinha uma estrutura, vamos dizer assim, da rede pública de saúde bem estruturada e com a pandemia, vamos dizer, a resposta do poder público foi rápida. Mas a gente viu em outras capitais brasileiras que a situação foi bem difícil quando a rede particular não conseguia mais atender e na hora que foi para o SUS não havia a estrutura e rolou aquele problema do estrangulamento no atendimento, né? Exatamente. Infelizmente a gente viu isso em algumas capitais. Realmente, assim, você vê... Rio de Janeiro, por exemplo, né, uma grande capital. capital. Assim, isso para citar uma grande capital, por exemplo. Mas a gente está vendo também a situação de Manaus, como tá difícil também. O próprio estado de São Paulo ainda sofrendo com essa questão assim da economia, da reabertura, não reabertura, ou seja, toda essa situação que a pandemia trouxe. Mas é importante a gente entender o seguinte, que nós temos um sistema que passou, assim, foi, digamos assim, aprovado nesse teste, certo? Não estou dizendo que ninguém vai dizer que tirou nota 10, mas assim, que foi aprovado no teste, mas que a gente precisa sempre estar pensando o seguinte, o que é que a gente precisa fazer hoje? Como é que um sistema que realmente assim deu tanta oportunidade para tantas pessoas se salvarem, apesar dos esforços contrários de gente que talvez assim parece que fez esforço foi para não salvar, mas assim, apesar dos esforços que o sistema teve, nós precisamos ainda amadurecer e melhorar muitas coisas também, certo? Então assim esse pensamento, essa constante revisão do nosso sistema é que vai melhorar, inclusive futuramente para as pessoas e atingir essa tão desejada universalidade. Apesar de que a equidade também é um ponto importante,
do sistema. Ou seja, a gente saber que a gente vai garantir principalmente para aqueles que têm menos condições de conseguir do ponto de vista financeiro. Mas, sem dúvida, o SUS saiu fortalecido, né, dessa pandemia. Sim, Mostrou que realmente tem uma estrutura para dar um atendimento mesmo numa situação de pandemia como essa, né? Sim, saiu fortalecido. E é importante que comecem assim, todo o nosso sistema, digamos assim, político, não só local, mas nacional, ele comece a perceber que esse sistema ele é fundamental para o povo brasileiro. Ele é fundamental para que a gente realmente assim consiga atingir esse grau de saúde que tanto a gente procura. Então, qualquer coisa que possa, digamos assim, impedir esse avanço cada vez necessário, mais necessário ainda, do nosso Sistema Único de Saúde, cada fator que realmente dificulte essa caminhada precisa ser colocado de lado, certo? E a gente vê, inclusive, assim, medidas, digamos assim, do ponto de vista a nível federal, inclusive, do ponto de vista de orçamento, e aqui para citar, por exemplo, assim, a Emenda Constitucional 95, que realmente limita os gastos com a saúde, isso daí, ao longo dos anos, vai se tornar extremamente danoso e extremamente, às vezes até, em alguns casos, assim, até genocida, para usar uma palavra até um pouco mais forte. Olha, o SUS atende a toda a rede de saúde pública municipal, seja primária, secundária e terciária. A atenção primária à saúde representa a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. A rede da atenção primária, aqui na capital, é composta por 116 postos de saúde que contam com diversos serviços assistenciais. A rede hospitalar secundária envolve as policlínicas e também as UPAs. Já a rede hospitalar terciária inclui em Fortaleza 10 unidades, entre prontos socorros e maternidades. Essa rede recebe pacientes de média e alta complexidade. Doutor Rui, eu citei aí por cima o que é que, vamos dizer, o SUS garante hoje em termos de atendimento em nível municipal, ou seja, sob a coordenação da Prefeitura de Fortaleza. Hoje, com essa estrutura, com essa rede, dá para dar um atendimento de qualidade hoje ao fortalezense que depende exclusivamente do SUS? Toda essa definição, por exemplo, da qualidade, né? O nosso objetivo sempre é trazer a melhor qualidade possível de atendimento para toda a população. Por isso que se amplia, por isso que se procura sempre, cada vez mais, assim, ampliar o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Então, quando você amplia uma rede de atenção primária e estrutura essa rede de atenção primária para que ela da melhor forma possível, acolher a população, então a gente consegue exatamente ampliar essa rede de acesso. E, consequentemente, nos outros níveis, digamos assim, hierarquizados, a gente ter esse acesso. Como, por exemplo, você citou a questão das policlínicas. As policlínicas elas vão ter um atendimento mais especializado e algumas vezes mais de um nível mais avançado de detalhamento em algumas situações. Entretanto, para que a pessoa chegue lá até a policlínica, ela tem alguém que é responsável exatamente por aquela área onde ela mora. Ela mora num local e existe uma equipe que é responsável por aquela área. Aquela equipe tem que acolher essa pessoa, entender todo o contexto de cuidado que ela precisa e aí, necessitando de uma atenção especializada, encaminha para uma policlínica, certo? Vincula uma gestante que está sendo feito pré-natal ali na unidade de saúde a uma maternidade. Então, aquela gestante já saber qual é a maternidade que ela vai ter o bebê. Então, sim, esses cuidados coordenados e estruturados, o nosso objetivo é servir para toda a população do município de Fortaleza e essa qualidade de sempre estar ali coordenando o cuidado, ligando, garantindo esse acesso das pessoas, a garantia de acesso das pessoas já é um grande passo em direção à qualidade dos serviços. Então esse é o ponto principal que a gente precisa pensar. Agora, doutor Rui, para a gente tentar explicar um pouco para o telespectador, porque é o seguinte, o paciente, quando ele vai buscar o atendimento, muitas vezes ele quer ser atendido, ele não quer saber se ali pertence, o posto pertence à prefeitura, ou se pertence ao Estado, ou se pertence à União, ele quer o atendimento.
Hoje, voltando a falar um pouco sobre a questão do pacto federativo, das três esferas, né, federal, estadual e municipal, como é que hoje há um equilíbrio no sentido de, assim, a quantidade de unidades que estão sob a responsabilidade da prefeitura, ou do estado, ou da União, está bem distribuído? Hoje, por exemplo, em Fortaleza, há as unidades controladas pela prefeitura, tem as do estado. Vamos dizer, há um planejamento para que sempre o que a prefeitura faz, vem o governo do estado para complementar, ou a União oferece alguma unidade de saúde, vem para complementar. Está bem distribuído, está bem equilibrado isso? Bom, até esse momento, assim, e eu posso garantir isso aí, pelo menos até o dia 31 de dezembro, eu trabalhando, certo, na gestão, assim, nesse momento, a relação entre município e estado, ela é uma relação muito sólida. Então, nós conseguimos realmente, assim, estruturar o que é de responsabilidade do município e o que é de responsabilidade do estado. Inclusive, do ponto de vista de regulação de procedimentos. Isso é fundamental, né? Fundamental, porque a gente sabe que, por exemplo, eu não vou ter o número de procedimentos assim para atender todo mundo ao mesmo tempo em qualquer hora, né? Precisa de uma organização desses processos. E essas, digamos assim, coordenadorias de regulação e controle, certo? São fundamentais para exercer esse processo. E as nossas coordenadorias e a prefeitura e o estado hoje têm uma grande harmonia nesse processo. Só para você ter uma ideia, a gente tem essa relação de tal forma, por exemplo, que uma pessoa às vezes vem de uma cidade do interior, certo? E por acaso ela não foi encaminhada adequadamente ou alguma coisa desse tipo, mas hoje o município de Fortaleza, junto com a relação com o estado, o que é que o município de Fortaleza faz? Procura garantir o atendimento daquela pessoa para que ela não seja prejudicada em sua saúde, mas já pactua com o estado e com o município como é que vai ser essa pactuação em relação a recursos, né, o custo desse tratamento, por exemplo. Porque não é só transferir. Exato. Tem que ter a questão, aquele paciente, se vem de outro município aqui, tem que se buscar uma forma para garantir, vamos dizer, o custeio, né, daquele atendimento. Exatamente, Né? são as pactuações, né, as pactuações programadas, assim, é algo que os municípios devem fazer com o Estado. Então eu pactuo, eu digo assim, olha, eu vou ter tantas consultas, tantas cirurgias, meu município tem esse direito. E o município tem que arcar com esse custo, certo? Agora, então nessa estruturação, hoje a gente está caminhando relativamente bem aqui no município de Fortaleza e no estado do Ceará. Claro, ainda há sempre algo que se aprimorar e o que se precisa buscar para realmente trazer um equilíbrio e melhorar o máximo possível a assistência à saúde da população. Entretanto, repito, a questão da ampliação do acesso ela é fundamental. E uma outra coisa que o SUS trouxe também e que é fundamental, e as pessoas que estiverem assistindo têm que saber disso, é o controle social. As pessoas, a população, ela tem um controle sobre a forma de gerenciar os recursos do SUS, através dos conselhos de saúde, conselhos locais, conselhos regionais e o Conselho Municipal de Saúde. Então, a população ela tem que ter essa consciência de que pode fazer isso. Quando a gente fala nessa questão do controle, eu não estou dizendo que assim, eu vou ser conselheiro de saúde para poder dizer como é que a unidade tem que funcionar. Não é assim. Mas é garantir que as políticas definidas pelo povo, digo assim, olha, eu não quero que lide com a saúde mental dessa forma, eu quero que lide dessa outra forma, olhando para a gente assim. Então, o poder público, por mais diga assim, mas é mais fácil eu fazer desse outro jeito aqui. Não, mas eu tenho que ir da maneira que a população realmente mostra a sua necessidade. E aqui eu citei o exemplo da saúde mental, mas eu podia citar o exemplo de várias outras coisas também. Certo? Então, esse controle social, no sentido de guiar por onde a gestão pública, independente do gestor que esteja, como é que ele deve se guiar, é um ponto fundamental do nosso sistema de saúde e que não pode ser perdido. Até porque é aquela história, a partir do momento que você faz a população também opinar sobre a questão da qualidade, a forma como é que deve acontecer, onde é que deve ser instalado um posto de saúde, por exemplo, vai garantir um atendimento com muito mais qualidade, né? Com muito mais, um nível de satisfação muito maior, né? Claro, com certeza. E é exatamente nessa situação, por exemplo, que muitas vezes a gente pega determinadas áreas
e percebe nessa avaliação que precisa, por exemplo, construir um posto de saúde em outro local próximo, mas que divida mais adequadamente o território, que facilite o acesso de uma determinada população, que apesar de não estar tão distante dessa unidade de saúde, mas tem outras barreiras que impedem o acesso mais adequado a esse posto. E aí você tendo outro posto aqui, facilita o acesso a essas pessoas. Então é isso, sempre pensar na questão de facilitar o acesso. Mas quando eu falo do controle social, é exatamente para uma maneira de fazer o seguinte, de como é que o dinheiro, né, porque o dinheiro não é ilimitado. Então, assim, como é que o dinheiro do SUS está sendo gasto, se ele está sendo gasto da forma mais adequada, se realmente isso daí está sendo feito de uma maneira responsável, certo? O povo é que é o principal fiscal desse processo. E esse controle social ele é fundamental que as pessoas entendam e que também é um componente do nosso Sistema Único de Saúde, esse controle social. Doutor Rui, para a gente finalizar aqui, quero exatamente tocar novamente aqui nessa questão desse ponto de que não importa quem seja o gestor, não importa quem seja o prefeito, não importa quem seja o governador ou quem seja o presidente. É fundamental essa conversa entre os entes, né, federal, estadual e municipal, para que se tenha realmente um SUS mais eficiente, seja na distribuição das unidades de saúde, seja na forma de atendimento, né? Exato. No momento em que cada município, dos 5.000 e tantos municípios no Brasil, no momento que cada município, cada estado entender o seu papel e o seu cumprimento dentro do nosso Sistema Único de Saúde, com a ajuda do governo federal, que é o grande gestor geral da saúde, nós realmente assim conseguiremos organizar um sistema de saúde mais não só universal, mas também mais equânime e também que consiga, digamos assim, atingir um nível que é difícil, não é fácil também atingir a integralidade do cuidado. Esses são os 3 princípios fundamentais do SUS: a universalidade, a equidade e a integralidade. A integralidade do cuidado eu tenho que garantir que aquela pessoa que chegou para mim com a queixa de uma dor no pescoço, e que quando eu examinei, eu vi que tinha um carocinho mais endurecido, fiz o encaminhamento, ela foi lá, fez a biópsia, viu que era um linfoma, foi lá, fez o tratamento, que está curada, e depois está aqui junto com a sua família contando a história. Garantir essa integralidade do cuidado também é um papel fundamental do SUS. E é para isso que a gente se organiza. Se todos nós nos organizarmos, nós conseguimos garantir tudo isso daí para a nossa população. Ok, doutor Rui, muito obrigado aí pela presença mais uma vez aqui no Notícias de Fortaleza, a gente conversando aí sobre o Sistema Único de Saúde aí que completou 30 anos aí de existência aqui no país e que presta realmente um serviço fundamental para toda a população. Muito obrigado e parabéns aí por participar aí dessa grande rede que é tão importante para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando, trazendo mais informação para você de qualidade aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Um instante só.